Fala, time! Tudo certo? Eu estou sabendo que você tem problemas ao escrever seu texto, a sua produção textual. Muito bem, eu sou o professor Marcelo Félix. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar. Bom, galera, antes de mais nada, eu quero te convidar a conhecer a plataforma de correções online do curso Redigir. Acesse www.simulavest.com/redigir. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações. Muito bem, pessoal. Olha, você tem problema quanto à gramática, quanto aos elementos de coesão? E como é a construção do seu primeiro parágrafo? Você constrói bem uma tese? A proposta de intervenção tem os 5 elementos? Olha só, eu vou trazer uma correção de uma redação aqui para vocês sobre o tema que o professor Lincoln Lavô trouxe para vocês em uma aula anterior sobre doação de órgãos. Quem quiser assiste primeiro o debate do tema que eu vou deixar aqui para vocês e em seguida você assiste essa correção. Tudo bem? Então, vamos lá, acompanha comigo. Então, galera, vamos à correção dessa redação que um aluno nos enviou sobre o tema discutido aqui no Redigir Channel, os percalços para o impulsionamento da doação de órgãos no Brasil. Um tema bastante relevante. A redação dele começa assim: o filme A 5 Passos de Você, exibido nos cinemas em 2019, mostra o drama dos personagens que vivem em um hospital à espera de um transplante de pulmão em virtude de uma doença chamada fibrose cística. Temos que fazer uma pausa nessas 4 primeiras linhas para dizer o seguinte: logo na linha 1, nós percebemos que houve um desvio aí quanto ao uso de vírgulas. Sabe-se que não se pode separar sujeito de predicado por meio de vírgulas. Porém, quando um aposto for colocado entre o sujeito e o predicado, há necessidade de separar sim esse aposto. Então, o que é que nós vamos fazer? Colocar vírgula nesse aposto. O filme A 5 Passos de Você, vírgula, exibido nos cinemas em 2019, que é o aposto, mostra o drama dos personagens que vivem em um hospital à espera de um transplante de pulmão, em virtude de uma doença chamada... Aqui nós temos um desvio de concordância nominal. Uma doença, palavra feminina, e chamado, tem que ser chamada para concordar, chamada fibrose cística. Continuamos. Todavia, a doação de órgãos ainda enfrenta vários entraves no Brasil. Olha, pessoal, os modelos prontos são importantes para que o aluno fique mais tranquilo na hora de fazer a prova. Porém, eles têm que ser adaptados para cada situação, para cada tema. Aqui o aluno utilizou o modelo pronto e deixou o elemento de coesão que já existia. Mas eu aconselho a você que quando utilizar filmes, quando utilizar séries, inicie o próximo período com uma fora da ficção, com um elemento como esse, porque você sai da ficção para a realidade. Então isso é interessante. Portanto, nós marcamos isso aqui como um desvio também, né? Quanto aos elementos de coesão. Tudo bem? Então, fora da ficção, a doação de órgãos. A palavra órgãos é uma palavra que recebe acento gráfico. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Portanto, deve-se colocar aqui, ó, o acento. Tudo bem? Então, vamos seguir. Que devem ser superados a fim de atenuar um dos gargalos da saúde nacional. Desse modo, faz-se mister combater esse óbice, que ocorre devido à falta de esclarecimento da população e também ao medo do tráfico de órgãos. Galera,
Veja só, quando você escrever a palavra devido, devido pede uma preposição. Devido a quê? Então, se a palavra seguinte for feminina, você tem que usar uma crase, como aconteceu aqui, ó. Devido a quê? A falta. Então, deveria haver uma crase que eu vou colocar agora e você fique atento para não errar mais esse tipo de situação, tá bom? Devido a que pede uma preposição e se for feminino, a palavra a seguir você vai utilizar a crase. Tudo bem? Vejam que o aluno está de parabéns aí por ter feito uma tese com 2 argumentos: a falta de esclarecimento da população e o medo do tráfico de órgãos. Ele já mostra ao corretor que tem um projeto de texto. O que é que o corretor agora vai verificar? Se no desenvolvimento 1 ele argumentou sobre a falta de esclarecimento da população e se no desenvolvimento 2 consta lá uma argumentação sobre medo do tráfico de órgãos. Então, vamos continuar. Deve-se pontuar de início que a Constituição Federal de 1988 garante que a saúde é direito de todos e dever do Estado. No entanto, há poucos esclarecimentos e informações por parte do Ministério da Saúde e da mídia. Olha só, bem aqui nós temos o elemento de coesão, no entanto, mas faltou essa vírgula. Sempre que você iniciar um período com o elemento de coesão, coloque essa vírgula, ok? Insira essa vírgula nesse ponto aí, ó. No entanto, vírgula, sempre. Aqui, o aluno já mostrou que vai falar sobre o esclarecimento que a população precisa ter sobre esse assunto, né? Ele fala aqui, ó, há poucos esclarecimentos e informações por parte do Ministério da Saúde e da mídia. Ele colocou mídia com letra maiúscula, mas não é necessário, né? Pode ser com letra minúscula mesmo. Ok? Vamos seguir. Isso faz com que a população continue leiga sobre o tema, causando assim desconfiança entre os cidadãos. Ponto. Logo, é necessário reverter esse quadro social urgentemente. Também é importante ressaltar que o aluno desenvolveu aqui esse parágrafo com 3 partes, né? Ele fez uma afirmação, depois ele argumentou sobre essa afirmação, embora ainda sem tanta força, sem veemência, né? Tendo aí um parágrafo, um período curto para essa argumentação, né? Tanto é que você vai ver no final que tem poucas linhas, sobram muitas linhas. Então dá para falar mais, dá para discutir melhor, porque aí a sua nota também será maior. E depois ele encerra com a terceira parte, começando aí com logo, né, fazendo a conclusão do seu parágrafo. É importante isso. Vamos seguir. Ademais, há outro grave fator que pesa contra o impulsionamento das doações, a expansão do mercado negro de órgãos humanos. Percebe-se que agora o aluno já retoma o segundo argumento, né? Então ele tem uma organização em seu texto. Outra coisa que eu percebi é que órgãos agora está acentuado e nós já corrigimos esse mesmo vocábulo sem acento. Foi escrito sem acento. Isso mostra que não é, muitas vezes, desconhecimento da regra por parte do aluno, mas sim falta de atenção. É interessante que você, depois que construir a sua redação oficial, depois que tirar do rascunho para a folha oficial, dê mais uma lida, porque aí você pode encontrar o espaço que devia ser uma vírgula ou até um acento. Tranquilo? Nesse cenário nefasto, percebe-se que o medo
de doar só aumenta e tem como consequência o alto índice de negativas das famílias, visto que podem estar sendo vítimas de um terrível golpe. E mais uma vez, veja, aqui na linha 17 ele vai concluir o raciocínio, né? Então ele inicia com: Dessart, faz-se pertinente uma mudança profícua nessa problemática. Ok? Então encerramos o terceiro parágrafo. Vamos para a proposta de intervenção. Fica claro, portanto, eu quero aqui observar com vocês o seguinte: ele utilizou o portanto para concluir, ele utilizou aqui também, no segundo parágrafo, falou de início, porque aí nesse momento ele iniciava o seu desenvolvimento, e no terceiro parágrafo ele usou ademais, porque ele acrescenta uma informação à discussão, ok? Isso é muito importante para a nota da competência 4, ok? Bem como os elementos que também são elos, também são referentes coesivos e que estão dentro do parágrafo. Eu mostrei esses três aqui que conectam cada uma das partes do seu texto, ok? Fica claro, portanto, que atitudes eficazes precisam ser tomadas. Para tanto, a mídia tem papel fundamental nesse processo, esclarecendo o povo sobre as benesses do ato de doar órgãos. Além disso, o governo, juntamente com a Polícia Federal, devem combater o tráfico de órgãos. Minha gente, eu costumo ver bastante esse desvio e tenho alertado aos nossos alunos: cuidado, porque quando você usa esse juntamente com, o que acaba acontecendo é um desvio de concordância. Veja só, o governo, juntamente com a Polícia Federal. Polícia Federal faz parte do governo. Você poderia ter dito só a Polícia Federal, correto? Mas o aluno disse o governo juntamente com a Polícia Federal e colocou juntamente com a Polícia Federal entre vírgula. Esse verbo aqui deveria estar concordando apenas com o governo e não com o que está entre vírgula. Não está somando o governo mais a Polícia Federal, certo? Deve-se concordar apenas com o sujeito e não com o especificante do sujeito. Então deve ser, além disso, o governo deve combater, ok? Deve combater o tráfico de órgãos. Isso pode ser feito por meio do aumento da fiscalização e da punição dos culpados. Somente assim ver-se-á o impulsionamento das doações de órgãos no Brasil, né? Eu percebi aqui ao longo do texto uma pequena repetição da palavra órgãos, né? Tem que ter cuidado com a questão da repetição também. Às vezes pode ser que você perca pontos pela repetição. Tudo bem? Vamos identificar aqui quais são os elementos que foram utilizados, né? Nós temos aqui, ó, a mídia como agente, ok? Tem um papel nesse processo que é papel fundamental, que é esclarecer o povo. Nós temos a ação aqui, certo? Nós temos a mídia e o esclarecimento, que resolve aquele primeiro argumento lá, que o povo não tem esclarecimento e informações suficientes, ok? Aí, além disso, o governo, nós temos mais um agente aqui, deve combater o tráfico de órgãos, é a ação. Então, nesse caso aqui, resolve o problema do argumento 2. Veja que o projeto de texto do aluno
O aluno aqui está de parabéns, porque ele fez um projeto de texto bonitinho, né? Ok? 2 propostas de intervenção. A primeira tem 2 elementos aí, a segunda já tem 2, o agente e a ação. Isso pode ser feito por meio de, nós temos aqui mais um elemento, que é o modo meio. Você percebe claramente por meio de, ok? E somente assim ver se há o impulsionamento. Isso aqui é o resultado, né? O efeito que ele quer alcançar, certo? Portanto, nós temos o efeito. Ficou faltando apenas o detalhamento aqui na proposta de intervenção, ok? Então, vamos fazer a pontuação agora, tá? Vamos fazer a pontuação agora. Seria mais ou menos isso aqui, ó. 120 pontos para a competência 1, a competência escrita, tá? Teríamos mais como repertório sociocultural, tendo ele feito a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, as 3 partes do texto, e tendo sido legítimo o seu repertório sociocultural, nós vamos dar a nota 160, porque também não foi assim tão produtivo, haja vista não ter se relacionado como aqui eu expliquei para vocês o todavia na linha 4, ok? Mas a organização do texto, o projeto de texto do início ao fim está muito bacana. Então aqui nós vamos dar uma nota 200, tá? Com relação aos elementos de coesão, houve elementos que estavam de forma inadequada. Mais uma vez cito a linha 4. Então nós vamos aqui tirar 40 pontos na competência 4 e na competência 5 nós vimos que faltou o elemento chamado de detalhamento. Você pode detalhar o agente, a ação, o modo meio ou o efeito. Então, se faltou um elemento, também 160. O que nos leva aqui para a seguinte nota, né? Vamos ver qual foi a nota aqui do aluno. Vejamos, a nota é essa, ok? Essa é a nota que o aluno aí, o nosso aluno que enviou sua redação, tem, não foi assim ruim, né, mas pode melhorar se verificar as nossas orientações e na próxima redação que fizer, não cometer os mesmos desvios. Tudo bem, pessoal? É isso aí, galera. Espero que agora sim você melhore nas suas redações, ok? Bom, curte e compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, vale a pena. E não esquece de fazer uma viagem pelos vídeos do curso Redigir. Valeu, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus!